eu sempre penso, de fato, naquilo que está escrito, que onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali Deus estará. Então, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão da esquerda, para o seu irmão da direita, desse um belo de um sorriso, porque Deus está aqui e você pode encontrar Deus através da vida dessa pessoa. Porque cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Então, você quer ver Deus? Já pode olhar para o seu lado aí, dar um sorrisão bonito, porque Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo falará conosco essa noite. Amém? Amém, meus irmãos. Isso já tem se tornado um hábito, né? É gostoso, que aí a gente vai vendo o pessoal dando um sorrisão bonito, né? Aí já dá daquele quebra de gelo, né? Mas amém, meus irmãos. Vamos para a mensagem. E eu estou tentando arrumar aqui, porque bom, vai ficar assim mesmo. Enfim, vamos para a mensagem. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Os irmãos sabem, né? Eu sempre comento isso aqui. A minha busca para trazer um tema de reflexão é sempre observar a semana, observar o meu mês, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho visto, aquilo que o Espírito Santo tem me tocado. E isso é muito bom. Eu não sei se os irmãos, como é que é a visão dos irmãos, mas eu tenho sentido cada dia que passa, cada base que passa, não somente as bases, vamos lá, mas cada domingo que passa aqui, sabe? Cada momento dentro deste lugar. Eu tenho sentido, de fato, que Deus, de fato, tem falado conosco. Deus, de fato, está falando conosco. Aí, exclusivamente aqui na base, eu fico muito feliz disso. Porque eu vejo a palavra de Deus, aquilo que nós falamos sendo confirmado, sendo tocado em nossos corações. Então isso é muito bom, sabe? Isso me mostra que, de fato, esse caminho, essa forma, esse relacionamento que eu estou tendo com Deus, de observar o meu mês, observar minha semana, tirar conclusões, tirar novidades de Deus naquele momento para mim e para os irmãos, tem sido uma bênção. Então, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Geralmente a gente fala assim, né? Então eu continuo procurando fazer desta maneira. Só que, na preparação dessa mensagem em particular, a minha semana, o meu mês, ele foi muito, muito cheio, né? Mas mesmo que eu buscasse refletir sobre coisas que aconteceram, para tirar novidades, para tirar ensinamentos, eu não conseguia, sabe quando realmente não bate, sabe? Parece que não é aquele caminho. Então eu pensei, parecia que eu não estava saindo do lugar. Andando, pensando, nada. E aí eu estava sentado na sala, começou a chover, aí eu olhei para fora, aí eu lembrei, nossa, vai chover, né? Domingo aí vai reunir a família toda, porque é Páscoa. Aí eu falei, poxa, é verdade, é Páscoa. E aí Deus tocou em meu coração para pensar de uma outra maneira. E se dessa vez eu não observasse a minha semana, mas observasse a semana de outra pessoa e tirasse lições dessa semana para a gente. E foi aí que, de fato, começou a dar sentido às coisas e Deus começou a falar comigo e eu comecei a meditar sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Conhecemos como Semana Santa. Vamos falar, já que estamos aqui do lado da Páscoa, né? Por que não observarmos essa semana, última semana intensa de Jesus aqui na Terra? E é por isso que o tema da nossa reflexão de hoje será Dias Santos, Vidas Santas. Amém? Amém, meus irmãos. Hoje tem muito, assim, mas muito texto bíblico. Então, assim, se você já anota, show de bola. Se você não anota, hoje eu indico muito você anotar. Porque assim, eu escolhi alguns livros e versículos, porque se você for ver a semana de Jesus, você vai encontrar várias abordagens pelos evangelhos. Então eu anotei alguns que vai trazer um sentido na qual eu quero falar, mas eu gostaria que os irmãos anotassem isso e dessem uma lida em casa com mais calma,
aborda melhor o tema, sabe, vê o contexto por inteiro. Eu tenho certeza de que Deus ainda vai falar muito mais com vocês, buscando mais esse contexto do que a gente falou aqui, tá bom? Para a gente começar, eu quero ler um versículo. Vou ler 2, na verdade, mas a gente vai por partes. Mas eu gostaria de ler um versículo que não necessariamente é um dos evangelhos, né? Mas ele vai fazer muito sentido e vocês vão entender daqui para frente. Eu quero ler com os irmãos Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Os nossos amigos da galeria estão já atentos. Você pode acompanhar aqui. Eu estou tentando sempre pregar a mesma versão, tá? Que é NVI, mas não vai mudar muito o fluxo aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o versículo que nós vamos nos basear aqui hoje. Nessa carta, Paulo está fazendo um apelo muito sincero, um apelo muito profundo aos cristãos, fundamentado nas misericórdias de Deus, ou seja, no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo e no amor de Deus que é inabalável, que tem por nós. E nós já sabemos, amor de Deus que deu o seu Filho unigênito, né? João 3,16. E Paulo, ele nos convida a responder este amor. Ele não só convida a meditar, ele convida a responder esse amor. Como? Oferecendo a nossa própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que Paulo fala aqui. Olha, responda a esse amor. Tem um amor tão grande por você, nada mais justo do que responder esse amor com sacrifício vivo, santo e agradável. Mas o que isso na prática significa? A resposta ela é fácil, simples, né? Jesus. Por isso eu gostaria de ler agora com os irmãos Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Tá? Então Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz o seguinte: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Quando a gente fala sobre o que é ser um sacrifício vivo, santo e agradável, você consegue observar a maior resposta, a maior referência que nós devemos ter, na qual até dá os nossos nomes, né, cristão, que é Jesus. Jesus, ele não só ensinou como é viver de forma santa, mas ele viveu dessa maneira. O versículo que nós lemos em Filipenses, ele fala assim, olha, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era importante nesse caso. Ou seja, ele não deveria se apegar a ser igual a Deus. Sim, ele era Deus, mas ele deixou de lado essa questão, se esvaziou e virou servo. E foi até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele viveu em santidade. E quando nós olhamos a vida de Jesus, você consegue enxergar exatamente essa santidade do início ao fim. Do início ao fim. Só que a Semana Santa, ou seja, os últimos dias de Jesus aqui na Terra, ele tem essa expressão, e eu observo dessa maneira, essa expressão ela fica de uma forma muito máxima, ela é alta. Quando você pensa em como viver em santidade, vamos olhar para a Semana Santa. Porque essa semana foi o momento de mais tensão, vamos pensar assim, na vida de Jesus. Já sabendo que estava se aproximando a sua morte, então seria a última semana, os últimos momentos, e era se fôssemos nós neste lugar, talvez nós cometeríamos algum erro, ou, sei lá, ficaríamos meio assim, ou desistiríamos, né? Então, é tão alto, tão pesado o que aconteceria, que essa semana ela se torna uma semana muito forte, muito intensa.
E é essa semana que a gente pode observar como um exemplo de ser santo. E eu gostaria, hoje a ideia é a gente passar por alguns momentos dessa semana, que foram momentos significativos, e tirar lições aqui. Tirar lições para o nosso crescimento, tirar lições que a gente pode observar que estamos vivendo, ou para que a gente não viva esse estilo. É muito importante que a gente observe e traga para nós. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O primeiro momento que eu gostaria de observar com os irmãos é nada mais, nada menos do que o primeiro dia. Ou seja, a entrada triunfal de Jesus que marca essa semana. Então eu quero ler com os irmãos Lucas 19, e aí nós vamos ler em dois momentos. Nós vamos ler do 28 ao 30, e depois nós vamos ler do 35 ao 38, tá bom? Eu só dei uma encurtada, para ficar mais fácil o objetivo aqui. Mas depois em casa, leia por inteiro, né? Para você poder entender aqui o contexto. Lucas 19, então primeiro, 28 ao 30. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Aí agora do 35 ao 38. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Amém? Vamos lá. Esse trecho está descrevendo o que nós conhecemos como entrada triunfal ou triunfo de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus ele entra na cidade, ele foi recebido com grande entusiasmo pela multidão. Então as pessoas elas colocavam os mantos no chão e elas agitavam ramos, né? Essas cenas, essas situações, eram gestos que simbolizavam honra. Então elas estavam recebendo Jesus naquele momento com honra, né? Celebração, reconhecimento de realeza. E em adoração, eles clamavam: bendito o que vem, o Rei em nome do Senhor. Aqui eles estão se referindo ao que estava escrito em Salmos 118, depois em casa você lê com calma, Salmo 118, versículo 26. Aqui eles estão se referindo a isso. Ali, além disso, em Mateus 21, 9, nós vemos ali na Bíblia que também as pessoas gritavam Hosana. Essa palavra Hosana, ela tem origem do hebraico, e que ela literalmente significa salva-nos, por favor, ou salva-nos agora. E com o tempo, especialmente com os contextos litúrgicos de adoração, Hosana ela começou também a ser usada para uma expressão de louvor. Então as pessoas elas poderiam gritar Hosana no sentido de, olha, a salvação vem de Deus, ou glória a Deus nas alturas, como nós já conhecemos. É o mais famoso para a gente. Hosana, glória a Deus nas alturas. E a multidão, ela clamava Hosana, clamava ali por Jesus, porque ela via em Jesus as marcas de um Messias. Esse Messias que foi prometido. Então elas observavam questões de um Messias prometido na vida de Jesus. Muito disso era pela questão dos milagres recentes de Jesus. Por exemplo, neste momento que nós estamos agora, Jesus vinha da ressuscitação de Lázaro. Em João 12, do versículo 12 ao 3, a Bíblia ela narra que muitas pessoas foram impactadas por este milagre, e elas começaram a se achegar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Presenciaram aquilo e falaram, olha,
eu quero ver mais, eu quero estar mais próximo. Ou outras pessoas também que não presenciaram, mas ouviram, ficaram curiosas. Então Jesus ele já vem de um grande milagre para Jerusalém. Então as pessoas elas estavam assim tão extasiadas com essa questão, que elas já começavam a ver ali marcas de um Messias prometido. Só que nem todo mundo estava compreendendo aqui o que Jesus era. Ou nem muitos não aceitavam a sua mensagem. Por exemplo, por que eu trouxe a questão do Hosana? Porque Hosana, ele literalmente fala, olha, salva-nos agora. Mas depois de um tempo virou um processo de adoração. Muitas pessoas naquele momento, elas enxergavam Jesus como um líder político, como um libertador terreno. Elas achavam que Jesus viria para salvar. A gente já conversou sobre isso aqui, mas ela achava que Jesus viria para as coisas terrenas, assuntos terrenos. Muitas pessoas gritavam Hosana nesse sentido. Outras pessoas, elas nem acreditavam em Jesus. Nesse caso, a gente pode falar que são os fariseus, que já rejeitavam Jesus só por conta dos ensinamentos de Jesus irem contra as tradições e os interesses deles. Então, assim, tinha um misto de pessoas ali. E Jesus já sabia que aquela aclamação toda da multidão seria muito passageiro, muito rápido. Porque muitos das pessoas que estavam gritando Hosana, logo gritariam crucifica-o. O que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém me faz refletir? Ela me faz refletir o nosso primeiro encontro com Cristo. Muitas vezes nós damos o nome de primeiro amor, né? O primeiro amor, que é o momento que nós vemos Deus, sentimos Deus, vemos os milagres de Deus, e nós ficamos extasiados com aquela situação, e nós buscamos ali, não, eu quero estar próximo, eu quero saber onde Ele está, eu quero buscar, e começa ali o primeiro amor. Só que existe um ponto aqui. Muitas pessoas não estão vivendo um amor verdadeiro por Cristo, ou não viveram um amor verdadeiro por Cristo. Muitas viveram uma paixão momentânea. Porque existe uma diferença aqui. Paixão é algo que tende a se esvair com o tempo. É muito rápido, vai embora, sabe? Muito breve. Mas o amor, ele permanece, ele cresce, independente da situação. E aí, eu trouxe só para a gente conversar, para não confundir. Eu falei de paixão de amor. Aí você pode pensar em algum momento na sua vida. Mas e a paixão de Cristo? Né? Que todo mundo fala. A gente está falando que Cristo teve uma paixão momentânea por nós? E eu só gostaria de trazer uma questão, porque a palavra paixão aqui, no contexto de paixão de Cristo, ela vem do latim, passio, que significa sofrimento, padecimento, ou aquilo que é experimentado. Então, na nossa tradição cristã, a paixão de Cristo ela está se referindo aos eventos que levariam a Jesus passar. A prisão, julgamento, flagelação, caminho ao Calvário e a morte na cruz. Então, essa paixão não está se referindo a um romance, mas a um sofrimento voluntário e aceito por uma causa maior, tá? Então, paixão de Cristo é uma outra questão, tá bom? O que nós estamos falando aqui é sobre um relacionamento mesmo com Deus. E muitos de nós não vivenciamos esse primeiro amor. Nós vivenciamos uma primeira paixão. E essa, como eu falei, essa tendência, essa experiência, ela tende a ser superficial. Geralmente ela está concentrada no que Deus pode fazer por mim, concentrada nos benefícios de ser crente agora. Ganhei um cartão, né? Um clube cristão, e agora tenho benefícios, descontos, né? A gente acha que é assim. E a gente ignora que, na verdade, é totalmente o contrário. Na verdade, o foco é no compromisso de um relacionamento verdadeiro. Eu gosto de pensar que ser cristão nunca se tratou sobre receber coisas de Deus. Mas de cultivar um relacionamento com Deus. Você não pode escolher a Deus,
Porque ele vai fazer tal coisa por mim, porque ele já fez uma coisa, agora eu tenho que servir ele. Não. Sua busca tem que ser porque você gosta dele, porque você ama a Deus. Nunca foi porque você recebe, mas pelo que você tem com um relacionamento. E aí eu me questiono também, como é que você tem clamado Hosana? Quando você clama Hosana na sua vida, qual é o sentido? Será que nós estamos pedindo salvação só pelas circunstâncias externas? Ou você clama Hosana porque você está buscando algo profundo com Deus? Será que nós não estamos agindo como aquelas pessoas que clamaram Hosana, mas depois de uma situação difícil na vida, gritou, crucifica-o? Será que em algum momento você esperava que Deus fizesse algo na sua vida? Falei, não, agora vai dar certo. Não deu certo. E aí você vai lá e fala, agora crucifica Deus, porque não me ama. O verdadeiro clamor de Hosana reconhece que somente Deus pode nos salvar. Quando você de fato entende isso, você pensa assim, olha, não é só os desafios temporais que nós passamos. Mas quando eu clamo Hosana, eu não estou pensando na terra, mas eu estou pensando na minha vida espiritual. Na separação que eu tenho com Deus causada lá atrás pelo pecado. Como estamos clamando Hosana? Será que estamos de fato pedindo um relacionamento verdadeiro, sincero, profundo, sem nenhum tipo de interesse com Deus? É isso que o primeiro ponto que nós temos que pensar. Agora, um segundo momento que eu gostaria de observar com os irmãos. E esse momento, nós vamos encontrar lá em Marcos 14, versículo 3 ao versículo 6. Eu quero observar com os irmãos a adoração profunda de Maria. Marcos 14, versículo 3 ao 6, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação comigo. Amém? Nesse trecho agora que nós estamos, está relatando um episódio que aconteceu alguns dias ali antes da crucificação de Jesus. Lá na casa de Simão, o leproso, que é dito aqui. Detalhe curioso, provavelmente ele não era mais leproso. Ele poderia ter sido leproso no passado, mas por que a gente fala que não estaria? Porque as leis judaicas impediriam ele de estar relacionando com outras pessoas, de estar no mesmo lugar. Então, só um detalhe curioso. Acho que era só conhecido assim. Jesus estava lá na casa de Simão, quando se aproxima uma mulher. E essa mulher aqui em questão é Maria, irmã de Lázaro. E ela realiza um gesto extraordinário que nós vimos aqui. Ela se aproximou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, que nós conhecemos como nardo puro. E ambos os elementos, tanto o frasco e o perfume, eles eram símbolos de grande valor, de grande raridade. Isso porque, por exemplo, o alabastro, ele era uma pedra calcária translúcida. Às vezes ela era meio branco, ou tinha um leve colorido ali. Ela também ela era muito apreciada pela beleza dela. E, não somente por isso, mas pela durabilidade. Então, essa pedra, além disso tudo, além desse contexto todo, ela já precisava ainda ser trabalhada, né, para que pudesse virar um frasco. Então, só o frasco aqui já é raro por si só. Pela pedra, pelo trabalho que teve. Agora, além do mais, tem o conteúdo, que era um perfume, né, que ele fala nardo puro. Esse perfume ele era extraído de uma planta lá da Índia.
E era extremamente raro essa planta também. E o fato de ser extraído de um lugar e trazido para o outro, né, já sabe também, torna mais caro ainda a situação. Outro ponto interessante aqui. Esse perfume ele era altamente concentrado. O que isso significa então? Se ele fosse exposto ao ar, ele evaporava rápido. Por isso, quando era colocado num vaso, num jarro ali, ele era selado, para que não tivesse contato com o ar mais. Então esse vaso de alabastro que ela tinha, esse frasco de alabastro, ele era selado e continha esse perfume. Então isso já, toda essa questão já torna muito raro, né? Porque já é difícil de fazer, é difícil de encontrar, é difícil de cuidar. Então essa raridade toda era usada para ocasiões muito especiais. Então, por exemplo, era funeral, casamento, rituais sagrados. Era aí que se usava esse perfume, é aí que se quebrava de fato isso. E estima que esse frasco podia chegar a 300 denários. Praticamente 300 denários era um ano inteiro de salário. Então, nesse caso, esse frasco de alabastro contendo esse perfume de nardo puro era a coisa mais preciosa que Maria possuía. A gente já pode concluir por aí. Imagina você tendo um objeto que você, olhando para ele, o valor dele é um ano inteiro do seu salário. Soma todo o seu salário durante um ano, é o valor do seu objeto. Você não vai dar um valor muito alto para ele? Eu falei, opa, isso aqui eu vou cuidar, vou guardar. Né? Era a coisa mais valiosa que Maria podia ter ali. E essa generosidade causou uma questão nas pessoas. E aqui é muito interessante, porque enquanto nós lemos em Marcos, que fala que algumas pessoas começaram a conversar, João, ele já dá os nomes. A pessoa, uma das pessoas, né, que teve esse espanto foi Judas, olha só, que engraçado. Judas Iscariotes. João 12, 4, lá ele fala justamente que Judas não estava entendendo, não compreendeu o significado, e achou que fazia muito mais sentido ela vender, dar para os pobres uma parte, né, ou cuidar dos pobres, e ela ainda teria dinheiro. Só que ele nunca estava preocupado com isso. A preocupação com ele não era essa questão. Ele só não estava entendendo. Para ele estava dando valor para as questões materiais. Né? Só que aí Jesus ele repreende essas críticas que foram feitas ali. Porque Maria, neste momento, havia realizado um ato de amor, um ato de reverência. Tudo isso de forma genuína. Quem faria isso, né? Quebrar uma coisa tão cara, derramar uma coisa tão valiosa como essa, em um momento tão específico, quem faria isso? Né? E esse episódio ele me faz refletir o nosso relacionamento com Cristo. Nós, muitas vezes, nos contentamos com o mínimo. Nós achamos que ler uma vez a Bíblia na semana já está ótimo. Ou, por exemplo, puxa, eu já orei hoje? Eu já orei. Então não preciso mais orar. Ou então, não, vim hoje na base. Amanhã não preciso vir, porque eu já cumpri minha meta de hoje, da minha semana. Nós nos contentamos com o mínimo. Levamos a sério essa questão de nós fizemos a nossa parte, está tudo bem. Criamos rituais. Nós não percebemos, mas criamos e estamos criando dia após dia rituais. E quando vou falar por mim, eu observo essa questão de Maria, o que ela fez, eu fico constrangido. Ela entregou o que ela tinha de melhor, de mais caro. Não sabemos como era a situação nesse momento de Maria, mas provavelmente a partir desse momento, ela estaria devendo para alguém. Estaria necessitada. E ela entregou tudo isso. De fato, ela poderia ter vendido, pegado esse dinheiro, colocado para fazer alguma... É que a gente pensa com a mente de hoje, né? Colocado para render, né? Vamos botar para render. Eu vou ajudar as pessoas, vou me ajudar, vou continuar servindo a Cristo. Mas não, ela pegou tudo, toma, vai, vamos embora. É isso. Aí eu te pergunto, o que nós temos entregado para Jesus? É o mínimo? Nós estamos buscando desculpas? Sabe uma desculpa boa?
É como se alguém virasse para você e falasse assim: meu irmão, por que você sai para passear no sábado, ou no domingo você vai para a igreja, se você ainda, por exemplo, na igreja você precisa ajudar a igreja financeiramente, por que você faz isso? Por que você não troca e começa a trabalhar? Porque aí você, trabalhando nos finais de semana, você vai ter mais dinheiro, tendo mais dinheiro, você vai poder investir melhor ali com a sua família, você vai poder ajudar financeiramente a igreja, quiçá você pode ajudar pessoas ao seu redor, instituições, né? Parece bom, só que no fim das contas, é como se você nunca mais tivesse uma vida. Está trabalhando de segunda a segunda, e aquilo que você colocou como que fosse bom, uma desculpa de, não, estou fazendo isso, estou trocando tudo para ter uma vida melhor depois. É que você não viveu, você não vai viver mais essa vida. Estamos nos enganando com o mínimo para Deus. Eu falei na outra base, e vou continuar repetindo, porque é uma mensagem que eu sinto que a igreja como um todo precisa ouvir. Nós queremos desculpas, queremos saber o quão distante eu consigo andar de Deus. A gente não está preocupado em andar próximo com Ele. Eu não estou preocupado em ter relacionamento com Deus, eu estou preocupado em saber o quanto eu consigo ficar longe de Deus, para viver a minha vidinha, e quando acontecer uma situação, eu correr para Deus. Eu estou próximo, eu estou perto de Deus, sabe? O caminho está livre para eu sair correndo para Deus quando a situação apertar. É isso que nós estamos procurando. Se nós não vigiarmos, é isso que nós estamos procurando. É assim que nós estamos vivendo. Deus lá e eu aqui. Mas você ama Deus? Eu amo Deus. Amo sim. Mas eu posso viver até aqui. Nós buscamos saber o que é pecado, o que não é pecado. Em nenhum momento você está buscando saber como é que você pode melhorar seu relacionamento com Deus. Então, essa ação de Maria me faz refletir. O que eu tenho entregado para Deus? O que eu tenho colocado aos pés de Jesus? Outro fato interessante, o fato de Maria quebrar o vaso, a gente leu que ele era selado para que não vazasse, né? Para que ele fosse usado por inteiro. Então ela quebrava o vaso para usar 100% do conteúdo ali naquele momento. O fato dela quebrar isso simboliza algo irreversível. E esse é outro ponto que a gente não faz. Porque nós entregamos nossa vida para Jesus e depois tiramos. Não, peraí. Aí depois vai, depois tira. A gente não quebrou o vaso. Quando Maria faz isso, me remete a pensar o seguinte: quando eu entregar a minha vida, eu não posso voltar mais atrás. É 100% com Jesus agora. É um compromisso total, sincero, dia após dia, exclusivo com Ele. É isso que é o nosso chamado. Somos chamados para entregar tudo para Deus, sem nenhum tipo de reserva, para nós confiarmos plenamente em Deus. Eu estava conversando com a Fê ontem, a gente estava caminhando um pouquinho, eu estava conversando com ela, a gente estava falando sobre finanças. E enquanto ela falava, eu estava pensando, é que não deu tempo de conversar. Minha esposa fala bastante. Amo muito. E aí... eu pensei nisso, mas acabei esquecendo. Mas eu falei assim, olha, engraçado. Eu vou falar por mim. Eu tenho economias guardadas, economias rendendo. E que louco seria se do nada, pensando nessas guerras que estão acontecendo, guerras comerciais, né? E se as coisas quebram, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, mas graças a Deus eu tenho a Deus. Sabe? Então assim... Quando você observa dessa maneira, você entrega tudo, nada mais te causa pânico. Eu vou ter ou não vou ter, sabe? Calma. Faça o seu melhor, faça o que você pode e confie em Deus. Eu cheguei a comentar talvez isso, mas em uma determinada situação eu conversei com a Fê também e falei assim, amor, essa determinada situação que está acontecendo, eu gostaria de falar para você que esse é o meu modo de viver, e eu não quero que você pense que eu estou indiferente com a situação. É porque eu sei que eu não consigo mais fazer nada. O que eu posso fazer é até aqui. Dali para frente, Deus já sabe o que eu quero, o que nós queremos, e aí é só Deus pode fazer. Então assim, não é que eu sou indiferente, mas é que eu acredito
em Deus. E se for dar certo, amém. Se não for dar certo, amém. A Fê falou algo muito interessante no domingo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é? O Senhor é meu pastor e Ele não há de me faltar. Então, quando você entrega tudo a Deus, você adquiriu uma nova coisa, ou seja, um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, uma vida diária com o Espírito Santo. Então, quando você entregou tudo, você já tem outro tudo agora, algo que preenche sua vida. E o que vamos voltar a refletir, o que nós temos entregado? O mínimo ou o máximo que eu posso dar para Deus? Hoje, se nós refletirmos sobre, hoje é o dia de nós quebrarmos o vaso. Vamos entregar tudo. Usa 100% da sua vida para Deus. Dedica 100% dela para Deus. Amém? Terceiro momento, meus irmãos, que eu quero avaliar com os irmãos aqui, está lá em Mateus 26, versículo 14 ao 16. Momento chato. Quero falar com os irmãos agora sobre a traição de Judas. Mateus 26, versículo 14 ao 16, fala o seguinte, olha. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém? Onde nós estamos aqui? Momentos antes da prisão de Jesus. Jesus ele estava lá inserido nos contextos dos preparativos da Páscoa. E aí começa toda essa questão. É um grande momento de tensão aqui. Porque as autoridades religiosas já estavam decididas, na verdade, de prender Jesus e acabar com ele. Só que elas tinham que fazer isso de uma forma sem ser aberto. Porque elas tinham medo das pessoas, do que o povo ia pensar. A atitude de Judas, então, facilitou o processo. Foi uma oportunidade para que aqueles líderes religiosos executassem o seu plano. O mais triste, vamos dizer assim, não é cômico, mas o mais triste dessa história toda, é que Judas ele era um dos 12, escolhido especialmente e pessoalmente por Jesus. Judas, então, se estava com os 12, viveu milagres. Milagres extraordinários. Ouviu ensinamentos profundos, vindo do Mestre. Só que algo no coração de Judas levou ele a tomar essa ação devastadora que foi trair Jesus. Uma questão que nós podemos tentar entender os motivos é que geralmente a gente não tem uma certeza do porquê Judas fez isso. O Evangelho de João ele dá algumas pistas. Judas ele era responsável pelo dinheiro do grupo. E João dá algumas pistas mencionando que ele tinha uma inclinação ao roubo, à ganância. Então talvez uma das motivações da traição de Judas pudesse estar ligada a essa ganância. Outras passagens também dão a entender que Judas ele estava insatisfeito com o rumo do ministério de Jesus. Talvez ele fosse uma das pessoas que, esse papo de céu e de reino não é daqui, está errado, o reino é aqui, vamos libertar o povo aqui, assume o reino, assume o trono. Era mais ou menos a ideia de Judas. E talvez essas duas ações os levaram a tomar essa atitude. Foi um momento de oportunidade, vamos dizer assim. Ao entregar Jesus, talvez ele forçasse Jesus a mudar o curso do seu ministério. Sendo preso, ele vai sair de lá, tomar o governo e vamos ser libertos dos romanos. E ao mesmo tempo, fazendo isso, ele ganhava um din-din aí. Ganhava financeiramente. Aí, quando a gente olha para essa situação, você não fica indignado? Quem em sã consciência trairia Jesus por 30 moedas de prata? Judas viveu com Jesus. Judas presenciou milagres. Judas falou com Jesus. E mesmo assim ele teve coragem de trair. Quem faria isso?
será que não somos nós? Será que nós somos tão diferentes de Judas? Nós ouvimos falar de Jesus. Vivemos milagres nas nossas vidas, testemunhamos milagres. Será que nós já não traímos Jesus por outras coisas? Tão banais quanto 30 moedas de prata? Judas geralmente é visto como um vilão da história, né? E muitas vezes esse vilão a gente coloca ele longe da gente. Não, porque eu não seria. Não seria eu, né? Só que tem uma música que fala, né? Na vida real, o maior vilão sou eu. O maior vilão da história toda somos nós. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E nós? Às vezes nós traímos Jesus por medo. Sabe uma outra pessoa que traiu Jesus, mas às vezes a gente nem vê? Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Outras vezes, nós podemos trair Jesus pelo comodismo. Vou fazer o que é mais fácil, deixa o que é certo de lado. Outras vezes nós podemos trair Jesus através do orgulho, colocando a minha vontade, o meu ego, acima de Deus. Outras vezes nós traímos Jesus por prazeres momentâneos. E aqui eu estou englobando tudo. Todos os prazeres momentâneos que nós podemos ter. Sejam eles lícitos ou ilícitos, tá? Será que não trocamos a presença de Deus por essas distrações? Podemos trair por ganância, vaidade, status, aceitação. É uma longa lista. Só que o que é bonito no Evangelho é que Jesus, ele sabia exatamente que seria traído e a escolha dele foi amar. Foi servir, foi perdoar. Ele chamou Judas de amigo até o fim. E pensar nisso não foi feito para paralisar a gente ou para envergonhar a gente, mas é uma corda. É um despertar. Essa reflexão nos lembra que a graça de Jesus é muito maior que as minhas falhas. No roteiro que Deus preparou para a sua vida, para a minha vida, Ele já colocou os seus problemas, os seus defeitos. Ele já fez o recálculo da rota, já falou, porque aqui vai acontecer isso, mas olha, eu ainda o amo e vou dar caminhos para Ele. Quando eu penso em Judas, é muito fácil falar dele, né? Traiu Jesus. Mas aí, no dia seguinte, eu vou lá e minto. Eu vou lá e roubo. Eu vou lá e peco com qualquer outra coisa. Qualquer pecado que eu esteja cometendo, estou traindo o meu amigo. A confiança que eu depositei. Não falamos, quando nós nos batizamos, não falamos lá atrás, que o velho homem morreu? Você fala, não, o velho homem morreu, agora é uma nova criatura. E aí? Está sendo mesmo? Ou você está enganando teu amigo? Só que, quando a gente vê que a graça de Jesus é maior que a nossa falha, a gente pode observar que ainda a porta está aberta. Ainda dá tempo de se arrepender dessa traição que nós fazemos com Deus. Nós podemos voltar e eu te garanto que Jesus, Ele estará à porta te esperando com os braços abertos. Porque Ele ama cada um de nós. Ama cada um. Amém? Um quarto momento que eu gostaria de observar. Mateus 26, do versículo 36 ao 45. Um pouquinho grande. Mas eu gostaria de observar aqui a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Lá diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Getsemane, está certo, né, a minha pronúncia? E disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Amém? Contexto: Jesus celebrou a Páscoa, conhecida como a última ceia. E Jesus já sabia que a sua hora já estava próxima. E aí ele decidiu ir ao jardim do Getsêmani. Era um lugar muito familiar para Jesus, e para os seus discípulos, porque era um refúgio, onde Jesus frequentemente buscava meditar e se conectar na presença de Deus. Voltando a falar, é muito importante a gente lembrar que Jesus era plenamente divino, mas plenamente humano. E ele enfrentava uma realidade muito difícil, que era ali o sacrifício na cruz. Era uma experiência que não envolvia só sofrimento extremo, mas também um peso esmagador de carregar o pecado da humanidade inteira. Então era um peso espiritual e físico. E Jesus ele pediu para alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vou dar os nomes, para que eles ficassem próximos ali, vigiando e orando com Jesus. E Jesus vai, se entrega em oração. Só que quando Jesus termina e volta, Jesus ele vê os seus discípulos, que deveriam estar com ele, vigiando, intercedendo por ele e orando ali, viu os seus discípulos ao sono. Pedro, Tiago e João já tinham presenciado coisas milagrosas. Uma das questões que eles são testemunhas é da transfiguração de Jesus. Um momento assim, divino. Presenciaram lá e agora eles falharam aqui. Refletir nesse momento me faz pensar nos dias de hoje. O Espírito Santo ele clama pela nossa atenção. E nós estamos dormindo. Muitos de nós estamos dormindo espiritualmente, mesmo num mundo pegando fogo. O mundo está, eu estou falando no geral. Eu nunca vi tanta fala de guerra, tanto ódio, tanta questão que eu olho e falo assim, gente, eu não quero mais ficar aqui. Às vezes eu brinco com meus pais, eu falo assim, a vontade é que eu tenho de pegar vocês, pegar a família da Fernanda, vamos todo mundo no meio do mato, vamos construir uma civilização escondida, fazer toda noite uma fogueirinha, um violãozinho, cantar uns louvores, ou ler a palavra e viver ali isolado, porque eu não quero mais ter contato com mais nada desse mundo. O mundo pegando fogo e a gente está dormindo. A nossa vida no caos. E mesmo assim eu estou dormindo. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Dá a sensação de que não fala, né? Muitas vezes você olha e fala, não, o Espírito Santo não falou comigo. Fala assim, é porque você não deu ouvidos a ele. Se você começar a diminuir os ruídos da vida, focar em buscar uma voz suave, amável, uma voz sincera, que ela não vai mentir para você, ela vai falar o que você precisa mesmo. Doa ou não. Quando você procura essa voz, é o Espírito Santo falando com você. E ele clama a sua atenção, ele clama a minha atenção. Hoje, observe, estamos igual nos dias de Noé.
vivendo, comendo, bebendo, casando, dando em casamento e esqueceram da arca. Hoje nós esquecemos da graça. Esquecemos de Jesus. Muitas pessoas, por exemplo, passarão amanhã, um domingo de Páscoa, sem saber de fato o que é Páscoa. Para muitos é só uma época comercial. Só que tem um significado muito, muito, muito profundo. E a pergunta que vai ecoar, que ecoou no meu coração, e eu espero que faça um sentido para os irmãos: nós estamos vigiando de fato? Ou nós estamos dormindo? Mesmo tendo experimentado a glória de Deus nas nossas vidas. A Yara falou muito bem aqui no versículo, no último louvor. Ele vai voltar. Não é assim. Eu brinquei recentemente com os meus pais. Eu falei assim: pregar evangelho ainda é uma coisa difícil para mim, de evangelizar as pessoas, porque aconteceu recente. A pessoa, ela viu uma situação e falou assim: mas eu não concordo com isso. Aí eu pensei assim: fazer o quê? É a verdade. Você pode ou não concordar, tudo bem, é um direito seu, mas que é verdade, é verdade. Então, Jesus vai voltar, isso é verdade, isso é fato. Não tem nem tirar, nem pôr. Vai voltar. O que você está fazendo? Nossa missão, muitas vezes nós achamos que a nossa missão é algo que vai ser assim, espetacular. Sabe, a gente olha a vida dos discípulos ali, a vida do pessoal lá do Antigo Testamento, aquelas questões, e que Deus movia e tal. E a gente acha, não, eu vou causar revolução e não sei o quê. Só que nós somos chamados para falar do Evangelho. E pronto. Falar do Evangelho e pronto. O Espírito Santo vai falar com as pessoas e eu falo do Evangelho. Eu estou dormindo no ponto agora? Será? O que eu tenho feito? O Senhor me chamou, não chamou mais ninguém, mas o Senhor me chamou para falar da vida dEle, para falar do amor dEle, para tentar fazer com que as pessoas sintam aquilo que eu vivi. É isso que o Senhor me chamou. Assim como o Senhor chamou aqueles discípulos para que estivessem juntos com Ele, Jesus nos chama para estar juntos com Ele nessa missão do ID. E aí? Nós estamos dormindo? Ou nós estamos vigiando e orando? Eu quero concluir agora refletindo nos últimos momentos dessa semana tão importante. E eu quero ler 3 versículos com os irmãos. O primeiro versículo está lá em Marcos 15, do 17 ao 20. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhes puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e os levaram para fora a fim de crucificar. Agora eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 27, o versículo 50. Mateus 27, 50. Diz o seguinte: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí agora eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 24, o 6 e o 7. Lucas 24, 6 e o 7. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou, estando ainda na Galiléia. Convinha que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Amém? Logo depois daquele momento do Getsêmani, nós chegamos nesse fim dessa semana. O que nós lemos em Marcos ali, nós vemos Jesus sendo humilhado, coroado com espinhos e tratado com uma extrema crueldade. Falando, já que ele é rei, faremos uma coroa para ele, né? Começaram a zombar. Rei dos reis. Rei dos judeus, desculpa.
O nosso Senhor foi envolto em zombaria e desprezo. E tudo isso foi por mim e por você. Um pouquinho mais para frente, nós lemos Mateus, vimos que Jesus, naquele momento, ele entregou o seu espírito. E o que é bonito aqui é que não é que Jesus, usando o termo, não é que Jesus morreu, mas Jesus entregou o espírito. Em outra forma de interpretar seria, Jesus não foi derrotado, ele se entregou voluntariamente. Quando ele estava na cruz, entregou o seu espírito, o véu do templo foi rasgado e abriu-se um caminho para Deus. Aquela morte, a morte de Jesus nos trouxe vida. E a história não termina aqui, porque aí em Lucas, o anjo que proclama, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E o bonito disso é que a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito. É a prova de que a morte foi derrotada e que a vitória agora é nossa. Te pergunto, como é que você tem respondido ao sacrifício de Jesus? Você tem vivido de uma maneira que reflita o reconhecimento desse amor imenso, desse preço altíssimo que foi pago para a nossa salvação? Quando nós paramos para refletir, nós podemos pensar o seguinte: o rei foi coroado com espinhos para que eu tivesse uma coroa de vida. Jesus permaneceu em silêncio diante dos acusadores para que eu pudesse cantar em liberdade. E Jesus morreu para que eu pudesse viver. E viver não de qualquer maneira, mas com um propósito. Quando nós refletimos nessa semana de Jesus, nós podemos ter certeza de que não foram meros acontecimentos. Não foi só coincidência. Mas são indícios, são exemplos de verdades que mudam a nossa vida e transformam a nossa caminhada com Deus. E o que eu gostaria aqui de analisar essas questões é de observar que essa Semana Santa que Jesus passou, ela não pode só ser uma semana de celebração, uma semana que está lá no nosso calendário, só um lembrete, só uma questão. Não. A Semana Santa ela tem que nos lembrar de vivermos uma santidade diária. E o que é ser santo? Afastado do pecado, entregue completamente ao Senhor. Vamos reler Romanos 12, 1, 2? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observando lá, assim como Maria, nós somos convidados a entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós devemos vigiar, estar prontos, como Jesus ensinou no Getsemane, alertas, atentos. Observando a vida de Judas, não podemos deixar que as ambições terrenas nos afastem de Deus. Observando lá a entrada triunfal, não podemos ficar numa paixão, devemos buscar um amor com Cristo. O convite de hoje é que nós simplesmente, ao analisarmos essa Semana Santa, possamos estender elas para o resto das nossas vidas. O que eu gostaria é que nós saíssemos daqui hoje, vivendo essa semana, e a próxima, e a outra, todos os dias vivendo de uma forma santa, escolhendo ser transformados pelo que Jesus fez na cruz. A Páscoa é isso. A Páscoa é você observar essa questão toda e ser mudado. E o que Jesus fez na cruz muda de fato. Eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu falei assim, Jesus ele nos transforma, se você deixar ele nos transforma. E por que eu tenho essa garantia? Porque antigamente, a cruz era uma questão de vergonha. Um sinal de desprezo. Quem era crucificado era o pior dos piores.
Jesus, ele foi crucificado. E quando ele morreu e ressuscitou, ele transformou a vida, que a cruz era, o significado da cruz. Hoje, quando a gente olha para a cruz, nós enxergamos salvação, nós enxergamos o que Cristo fez por nós, nós enxergamos vida eterna. Então, se Cristo foi capaz de mudar a visão das pessoas sobre a cruz, imagina a minha vida. Imagina o que Ele pode fazer de tão poderoso na forma como eu vivo. Que a morte e a ressurreição de Jesus, elas ecoem nas nossas vidas, não só amanhã, mas em todos os dias. Que nós possamos ter a convicção de que vale a pena ser peregrino aqui. Vale muito a pena. Não se prenda a nada nesse mundo. Porque Jesus, ele mostrou para a gente, através dessa semana, que dias santos produzem vidas santas. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, para que nós possamos orar em cima disso que nós ouvimos aqui. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos transforme através da sua vida. Quando nós olhamos para a cruz, Pai, nós enxergamos salvação, enxergamos vida eterna, e mais do que isso, enxergamos o seu sacrifício. E eu não quero, e eu tenho certeza que os meus irmãos aqui não querem que esse sacrifício seja feito em vão. Nós amamos o que o Senhor fez por nós, mesmo sem merecer. Te agradecemos, Pai. E que possamos viver uma vida, dia após dia, com o Senhor. Uma vida santa, Pai. Uma vida dedicada ao Senhor. Que nós possamos deixar tudo para trás. Que possamos voltar ao primeiro amor, aquele amor verdadeiro. Que possamos entregar tudo o que nós temos ao Senhor. Que possamos parar de tentar fazer as coisas do nosso modo. Que possamos nos afastar e de fato ser separados do pecado, Pai. Que dia após dia possamos estar alertas. E que nós possamos buscar esse relacionamento com o Senhor. Que amanhã, Deus, que hoje, que todos os dias, mas principalmente neste momento de Páscoa, que possamos relembrar do que o Senhor fez por nós e buscar esse relacionamento com o Senhor. É isso que eu te peço, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, amém.